Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, que Deus abençoe você que está acompanhando essa programação. Hoje, sexta-feira, dia de bênção, dia de vitória em nome de Jesus Cristo. O amigo que vos fala é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa sede estadual em Fortaleza, a Igreja do Missionário R.R. Soares. Isso mesmo, você está vendo aí o missionário e ele, um pregador há muito tempo, sendo usado por Deus, mais de 40 anos na TV, trazendo a palavra de Deus, sendo usado, meu irmão, para curas e milagres. Isso quem faz é o poder de Deus. E quem tem essa unção, meu irmão, você que está me assistindo agora, pode ter certeza que foi abençoado, tocado pela TV. Você assistindo, Deus falou contigo, algo aconteceu, eu não tenho dúvida disso. Aí são imagens no mundo, pessoal. Ele sendo usado aí, tem imagens aí lá da África, ele sendo aí usado para orar, determinar milagre, transformação na vida dessas pessoas. Que bonito! E a nossa igreja aqui fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você está vendo bem a fachada da nossa igreja. Eles vão mostrar agora a nossa igreja por dentro. Coloca aí, por favor. Aí o hall de entrada e também a nossa igreja internamente. Você e sua casa vai ser muito bem recebido. Aí, meu irmão, tem estrutura para receber você e sua família. Tem estacionamento privativo. Ninguém toca no teu carro, também é gratuito, então não precisa se preocupar em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa igreja, a nossa sede do estado do Ceará, aqui no centrão de Fortaleza, em nome de Jesus. Vamos começar falando com Deus. Pai, nesta manhã maravilhosa, nós te adoramos, nós te bendizemos. Esta manhã, Senhor, nós celebramos, meu Pai, o Senhor de todo o coração. Venha abençoar essas pessoas aqui que estão me assistindo, este perto, este até mesmo de outro estado, ou através das redes sociais em outro país. Vai abençoando, vai fortificando, vai, meu Deus, agora trazendo, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode trazer. Uma paz interior grandiosa e absurda. Pai, muito obrigado. Abençoe esse dia, essa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você. Prepara o seu café em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, eu estou aqui com o meu café. Obrigado também na companhia do pastor Lúcio. Bom dia, pastor Lúcio. Bom dia, pastor Isaías. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado por abrir as portas aí para que podemos adentrar através dessa programação. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida. O café hoje está bom, pastor. O café está maravilhoso. Vamos tomar um café? Em nome de Jesus. Você gosta de café pela manhã? Pastor, eu gosto. Suco, café, eu gosto de comer tapioca. O que o senhor come pela manhã? Vamos lá. Pastor, eu gosto de uma tapioca com ovo. Tapioca com ovo? Tapioca com ovo. É bom. É muito bom. Tapioca com ovo, cuscuz. Você que gosta do pão, aqui é o pão francês. Como é que você chama o pão francês no Ceará? Aqui é o pão carioquinha. É o carioquinha, o francês é o carioquinha. E nós chamamos de pão doce, né? Aquele careca, pão doce, pão careca. Como é que você chama aqui? É o pão sovado. Pão sovado, glória a Deus. Então, preparou aquele pão sovado com a manteiga. Como é bom, hein? Tomar um cafezinho pela manhã, começar o dia bem, em nome de Jesus. Hoje, pessoal, teremos 5 reuniões importantíssimas na nossa igreja. É oração para libertação, exatamente. Nós temos aqui, baseado na palavra de Deus, em Isaías 35:8. Isaías 35:8, a Bíblia diz o seguinte, eles vão colocar: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. E ao detalhe, e o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Então, é algo importante a gente falar aqui agora. Eles vão mostrar agora a imagem do caminho, então você vai passar por esse caminho aí. Você vai passar por esse caminho, mas o imundo não passará. Quantas pessoas estão sofrendo com dores, sofrendo emocionalmente, a vida está amarrada, tem alguma coisa impedindo essa pessoa ser feliz, mas eu creio que o imundo não passará. Você vai passar e o imundo não passa, tá bom? Para mais informações, 986757493. Vamos pro propósito de sexta-feira.
Algo lindo vai acontecer em nome de Jesus. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho. E aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Pastor, boa noite, igreja. Boa noite. A cura não foi de hoje, sabe? Não, mas foi daquela campanha do sal, da gente passar naquele corredor do sal. Exatamente. E eu contraí um tal de um esporão de galo aqui para o pastor que já estava com mais ou menos uns 4 a 5 meses, sabe? Sim. E doía muito. E numa reunião aqui eu vim que eu não conseguia nem ficar em pé. Olha aí. Eu chorei, eu disse, meu Deus do céu, eu vou deixar meu filho às vezes a pé no colégio, que é uns 3 quarteirão de casa. E eu ia mancando, e eu não aguentava mais. Aí eu disse assim, rapaz, eu vou ser curado. Aí numa dessas reuniões eu fui curado, desse esporão de galo. Andando aqui no caminho do milagre. Eu chorei aqui, era tanta dor que para ficar em pé eu me incomodava. E agora? E agora eu estou curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplaudir Jesus. Conta a benção. Então, eu fiz um exame no meu joelho e eu estava com inflamação no meu joelho, que eu estava com problema de locomover, né, no meu joelho. Sim. Aí eu tinha problema para levantar, para sentar, e estava doendo muito. E quando o Senhor fez a oração, ainda agora, eu comecei a movimentar ele e eu fui curada para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Bandeira amarela. Pastor, passei algumas semanas com a dor no ombro e doía muito, não conseguia dormir e nem trabalhar. Eu não levantava o braço e vim para cá sem mover o braço para trás, porque eu não estava conseguindo. A unção do braço está aqui hoje. E para a honra e glória do Senhor, eu estou liberta. Então levanta o braço e deixa eu ver esse braço aí. Oh, glória a Deus, aleluia. A senhora, bandeira amarela. É que eu senti uma dor nessa ajuda aqui. No cotovelo? Desde pequena, porque eu caí. Desde pequena? Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 69 anos, mas desde pequena? Oh. Eu tinha uns 8, 9 anos, eu caí correndo atrás do animal que a gente criava, um porquinho, né? Sim, esses porcos dá trabalho mesmo. O braço, por cima do braço. E desde então... Nunca, se eu pegasse um depósito, algo pesado... Pega a Bíblia para ela. Pega a bolsa dela. A Bíblia é leve, é assim, tipo um balde. Até isso aqui eu sentia doer. Levanta. E agora? Agora eu não estou sentindo, não. Fiquei boa. A vida inteira com dor? Misericórdia. Isso aqui, viu? Amém. Só dor. Amém. Glória a Deus. Bandeira verde. Meu nome é Francilene. Oi, irmã Francilene. O que Deus fez aí? Eu estava voltando do trabalho e a minha vista começou a embaçar. Eu não estava enxergando nada. Até o letreiro do ônibus eu não estava enxergando. E eu cheguei em casa e eu repreendi e eu fui curada em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel.
Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus. Eu quero dividir aqui uma palavra com você, você que está me acompanhando. Eu também estou com o pastor Lúcio aqui. Nós vamos falar a respeito de uma pessoa, de um personagem na Bíblia muito importante. O nosso Senhor Jesus falou em Lucas, no capítulo 17, versículo 32. Jesus fala assim, ó, coloca aqui, por favor. Ele diz assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus, ele fala algo importante, ele fala assim, ó, lembra da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Pastor Lúcio, bom dia. O que aconteceu com a mulher de Ló? Bom dia, pastor Isaías. Ela olhou para trás e se converteu, algumas traduções falam essa palavra converteu, em uma estátua de sal. Exatamente, exatamente. E por que Jesus, ele faz menção, ele faz questão que você lembre dessa mulher? Porque existem pessoas, pastor Lúcio, as pessoas que estão me assistindo agora, que a vida está exatamente como a dessa mulher. Ficou paralisada no tempo, não vai para frente, não vai para trás, acabou. Mas qual é o por que ela ficou assim? É importante nós perguntarmos por que ela ficou assim. Tem uma série de fatores. Não é só a mulher de Ló. Não é só a mulher de Ló. Não, tem o maior responsável aqui é o Ló. E as circunstâncias que levou a essa situação na vida dela. Nós vamos lembrar agora a história de Ló. Pastor, mas o Ló, ele foi um homem de Deus. A Bíblia fala isso. Ele foi um homem de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Pedro que ele era um homem justo. Que a alma dele se angustiava quando ele via as abominações das pessoas. Então ele achava aquilo dali um absurdo. Só que, meu amigo, o Ló, ele comete 3 erros. Vou ver se eu consigo falar desses 3 erros hoje. O primeiro erro que ele comete está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Muitos conhecem. Ló foi sobrinho de Abraão, lembra? E Abraão recebe uma promessa que ele vai ser uma bênção, que ele vai ser abençoado onde ele for, né? De acordo ali com a obediência a Deus. Só que ele leva o Ló com ele, que era um detalhe que ele não poderia fazer. Ele leva o Ló com ele. Mas ele levou. E aconteceu, o Ló cresceu, o Ló começou a prosperar também com o tio. A Bíblia fala assim, ó, que e levantou o Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Antes, daqui a pouco eu vou continuar. O Ló, ele prosperou tanto do lado do tio, pastor Lúcio, prosperou tanto, as coisas começaram a dar certo para ele, que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. E essa briga chegou até o relacionamento entre ele e o tio. A ponto do tio falar assim, que não haja briga entre nós. Escolhe o lado que você quer. Qual a direção que você quer? E o nosso Deus, assim como Abraão, ele coloca o poder de escolha nas nossas mãos. Então até uma falácia dizer, meu irmão, que a igreja pode ser a religião oprime, mas Cristo não. A religião oprime, mas Cristo não.
A religião coloca, para você servir a Deus, coloca regras. Mas você, quando você olha para a palavra e vê regras, você faz por amor a Cristo. Você faz por amor, por estar perto de Deus, né? Então, pastor Lúcio, o Ló, ele tem ali uma confusão, uma briga. Os pastores de Ló têm uma confusão com os pastores do Abraão, e a partir desse momento eles se apartam. Tem lógica uma coisa dessa? Meu irmão, eu no lugar do Ló falava assim, não, peraí. Tá lá os animais do meu tio, deixa pastar nas nossas pastagens. Mas que não haja briga, porque tudo que eu tenho veio dele. Tudo que eu tenho é graças ao meu tio. Você vai observar que o orgulho ele está de mão dada com a ingratidão. Toda pessoa orgulhosa, junto com ela, tem ingratidão. E o Ló não conseguia enxergar isso. Só que o tio deu o poder de escolha para ele. E ele vai escolher. A Bíblia fala que ele levanta os olhos. E a Bíblia diz assim, ó, que era bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ó, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então era como o jardim do Senhor. Era lindo aquele lugar. Ó, quando se entrar em Zoar, versículo 11 agora, ó. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Olha só, ele se apartou da bênção. Ele se apartou daquilo que mantinha ele na bênção. Porque chegou um momento em Sodoma e Gomorra que Deus quer destruir Sodoma e Gomorra pela maldade, pela corrupção, pela malícia. Deus quer destruir aquela cidade. E quem que mora nela? Ló. O Ló. Mas ele não foi de repente. Vamos aprender algumas coisas aqui. O primeiro erro está aqui, pastor. Ló escolheu para si. Aqui não está escrito assim, ó. Ló consultou a Deus. Exato. Ló não entrou na presença de Deus para perguntar se era para ir para lá. O poder de escolha estava na mão dele. E quando o poder de escolha está na sua mão, você tem que aprender uma coisa. Eu e você somos limitados. Somos limitados. Pastor, eu sou limitado. Eu preciso do Espírito Santo porque eu não sei o que pedir a Deus. A Bíblia fala isso. Para nos dirigir. Né? Para nos dirigir. O primeiro erro gravíssimo que Ló cometeu foi tomar uma decisão sem pedir conselho a Deus. E esse é um erro que muitos de nós, em várias situações da vida, cometemos. Exatamente, pastor Isaías. Grandes homens de Deus cometeram erros como esse. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 30, a Bíblia fala que Davi, diferente de Ló, quando ele foi afrontado de uma forma que vieram destruir toda a casa dele, lá em Ziclag, humanamente falando, por menos Davi já teria tomado qualquer decisão abrupta. Mas a Bíblia fala que atrás Davi, da família, atrás da família, mas Davi ele consulta ao Senhor. Ele deixa a vontade dele de lado. Ele deixa o sentimento dele aflorado, né? Aquela sensação de perca, meu irmão, de injustiça, deixa de lado para perguntar a Deus. Exatamente. Consulta a Deus. E o Ló não faz isso. O Ló, ele simplesmente, quando ele vê a campina do Jordão, ele se encanta por aquilo, e a palavra de Deus diz para termos cuidado com a concupiscência dos olhos, que é o desejo desenfreado. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Eva. A Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 3, o versículo, se não me falha a memória, versículo 6, e viu que era um bom fruto. Ela viu que era um fruto bom para se comer. E se nós não tomarmos cuidado, pastor Isaías, nós vamos começar a tomar decisões baseadas na vista e deixar de orar. Aí deixamos Deus de lado. Exatamente. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, que você está me assistindo agora. O Ló, ele toma uma decisão baseada em quê? No retorno financeiro. Quando ele olha para aquele lugar, ele fala assim, não, eu vou enriquecer, vou ficar podre de rico. E de fato ficou. A Eva, quando comeu do fruto, como o exemplo que o senhor está dando, a serpente falou assim, você não vai morrer. E de fato ela não morreu. Você está entendendo? O que morreu? O que morreu?
foi a comunhão que a humanidade tinha com Deus. E é isso que Satanás quer. Quando você toma uma decisão sem perguntar se é vontade de Deus ou não, o risco que você corre de matar o seu relacionamento com Deus é muito grande. E ele toma agora esse posicionamento sem levar em conta os riscos do ambiente. Porque o Ló não vai só. O Ló não vai só. Ele arma suas tendas. Os pastores, ele arma suas tendas. Então ele está indo com muita gente. Ele tem uma turma com ele. Uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Você que está me assistindo agora, você é responsável da sua casa, da sua família. Você é responsável. O ambiente onde você coloca a sua família, o ambiente onde você coloca os teus filhos, o ambiente onde você coloca a tua esposa, pode até dar retorno financeiro, mas, meu irmão, na altura desse campeonato, você não entendeu que não é só isso. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem a paz que às vezes uma pessoa que ganha um salário mínimo tem. Tem gente que todo o dinheiro que tem não consegue comprar a paz que uma pessoa dessa tem. Uma pessoa que às vezes ganha um salário mínimo. Então, eu estou falando com um amigo que está me assistindo aqui, que o primeiro erro que ele cometeu foi tomar a decisão sem consultar a Deus. O segundo erro, pastor, está lá no versículo 12. Coloca lá o versículo, nós lemos o versículo 1, o 10, o 11 e o 12, ó. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ele não foi para Sodoma direto. Ele armou as tendas perto de Sodoma, perto do pecado. E aí é o segundo erro que ele comete. Existem pessoas aqui que estão cometendo o mesmo erro do Ló. Você flerta com o erro, com o pecado. E aí eu posso ser sincero, não quero que você fique triste comigo, mas flerta com a mulher que não é sua, com o homem que não é seu, com dinheiro que não é seu, com a vida, você fica flertando com a vida que não é sua. Pastor, o que é flertar com a vida que não é sua? Porque é a pessoa que ela vive, meu irmão, com a realidade financeira que não comporta. O que tem de pessoa. Ostentação. Exatamente. O simples é esse aqui. É a pessoa que ganha 2 e quer ter uma vida de 6. É uma pessoa que ganha 5 mil e quer, meu irmão, ostentar que ganha 20 mil. É uma pessoa que ela coloca a vida financeira, a família, bem perto do pecado. Porque ela vai cometer um pecado. Essa pessoa vai cometer um pecado. O pecado da mentira, da falsa realidade, e vai fazer com que toda a família sofra com isso. Esse foi o erro, um dos erros que o Ló cometeu. Eu vou para o terceiro erro. E o terceiro erro, eu vou fazer uma pergunta para o pastor aqui. O Ló, ele andava com o tio dele. O tio dele, o Abraão, era conhecido como um homem que levantava altares para o Senhor. Em todo lugar. Ele parava, levantava altar, sacrificava a Deus, ofertava a Deus e pedia direção a Deus. Exatamente. Onde está na Bíblia que o Ló, ele levantou o altar para o Senhor? Não tem. Não tem. A vida dele não era um altar. Ele não tinha altar. Através da comunhão, eu vou dizer assim, que o Ló tinha com Deus, ele não ganhou uma alma naquele lugar para Deus. Uma alma. Pelo contrário. Ele foi contaminado. Então a proximidade com o pecado faz você ser contaminado. E foi tão contaminado que quando ele fala para os genros que os anjos estão mandando, agora sai dessa cidade, Deus vai destruir essa cidade, os genros em Gênesis 19, versículo 14, diz que teve como zombador. Então o que saiu da boca dele não saiu com autoridade. Pastor, o que tem de gente que perdeu autoridade na família, perdeu autoridade no mundo espiritual, não é brincadeira. Exatamente, pastor. E tudo isso porque lá atrás ele não andou com Deus. Ele não tomou decisões baseado debaixo de oração, não dobra joelho. E é como diz lá no livro de Salmos, que um abismo vai chamando outro abismo.
você percebe que ele toma uma decisão baseado apenas na vista, depois ele arma as tendas dele até próximos de Sodoma, ele vai flertando, brincando com o pecado, achando que não vai acontecer nada. Você percebe que é algo que vai acontecendo gradativamente, ele vai se afastando da bênção, que é Abraão. Exatamente. Abraão tinha a promessa, não era para ele ter se afastado, ele se afasta da promessa e vai se aproximando. Porque a Bíblia fala, pastor Ezéias, lá em Gênesis 13, onde nós estávamos lendo, versículo 13, que eram grandes pecadores contra o Senhor, os moradores daquela cidade. Está aí, ó. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, quando a Bíblia fala grandes pecadores contra o Senhor, é porque eles blasfemavam contra Deus. Ele se afastou da bênção e se aproximou de quê? Do pecado. Dos grandes pecadores. Meu amigo, essa mensagem tem muita coisa boa aí para a gente aprender e também um alerta. É um alerta para você não se aproximar daquilo que te afasta de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Meu irmão, domingo é dia de buscar pela sua vida, trazer sua família à casa do Senhor, buscar a presença de Deus, domingo dos filhos de Deus. Vamos lá. Bom, como foi o culto para você hoje? Maravilhoso, sempre é, né? Escutar a palavra de Deus e estar no domingo na casa do Senhor é diferente. Quando a gente deixa de vir, o domingo não é o mesmo. Maravilhoso. Se eu não tivesse vindo, eu tinha ficado arrependido, porque foi muito bom. Pastor Isaí é um homem usado por Deus. É maravilhoso. Foi muito bom. Maravilhoso, como sempre. Ai, amei. Foi maravilhoso, gostei demais. Foi muito bom, eu gostei. A palavra foi maravilhosa. Foi uma bênção, viu? Foi uma edificação maravilhosa para nossos corações. Maravilhoso, foi só bênção. E a palavra para você? Maravilhosa, no meu coração. Feliz demais. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Isso, conta aí a bênção. Testemunho sobre as primícias. Eu estava com a pendência financeira de um valor até alto e, para a glória do Senhor, consegui quitar pelo 1/3 do valor. Você estava devendo? Sim. Um valor e viu a oportunidade de quitar esse valor? Sim. Deus abençoe. Menos de 1/3. Fazendo a primícia, Deus abrindo porta. Vamos aplaudir Jesus bem forte. O que Deus fez, dona Leandra? É porque eu tenho um neto que ele já tem 21 anos. Sim. E o pai dele nunca deu uma pensão. Uhum. Aí minha filha, 14 anos atrás, colocou ele na justiça. Também ele não deu. Aí quando veio a ordem de prisão, ele deu uma parcela. E agora, com 21 anos, saiu o restante. Uma bolada Glória a Deus, boa. vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Antes de ontem eu tive um livramento. Pode contar. Eu avancei a preferencial de moto e o carrinho me pegando. Aí Jesus me abençoou, me livrou.
livrou de um acidente ali, né? Foi. O senhor estava de moto. Estava de moto aqui na Pacalândia. Muito perigoso. Está bem agora. Um descuido meu, eu avancei a preferencial. Sim. Aí o carro ia me pegando, Deus me livrou na hora. Vamos aplaudir o nosso Deus. Bom, a primeira bênção é um livramento, né? Se alguns estão sabendo aí, passou no jornal, teve aí um atentado, levou até como um homicídio, a pessoa veio a óbito, né? Eu trabalho numa loja e logo vizinho à loja, a pessoa que cometeu o assassinato desligou a moto e foi até o condutor no sinal de trânsito e executou, né, os tiros. Então, eu estava, ou seja, nessa loja, no balcão com o cliente, e nesse momento eu fiquei pensando, o que fazer? O meu gerente correu para poder se esconder, outras pessoas também tentaram se esconder, e eu fiquei ali parado, sem ação. O meu pé ficou ali, sabe? Enfim, então o Espírito Santo fez uma ação. O anjo do Senhor acampou ao meu redor, porque a palavra diz que aquele que teme ao Senhor, os anjos vão guardar. A outra bênção, eu trabalho com vendas, e eu saí de um local que estava muito escasso, fui transferido, e hoje eu estou, de uma forma mensalmente, já batendo as minhas metas, e eu creio que é a provisão do Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho. E aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho, há milagres. Sexta-feira, às 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Você vai observar que ele sempre vai pegar um filhotinho que ainda não consegue ainda andar. Já observou ou não? O animal cansado que não consegue mais correr, que ficou para trás. Ou um machucado. Esses três tipos de pessoas, aquela fera, ele pega, ele destrói. Serve de alimento para ele. Quem? O criancinha, trazendo agora para a nossa visão espiritual. Quem é menino, quem é simples demais. Aquele que está cansado, já está velho, cansado. Eu não estou falando da idade, tá? Eu estou me referindo àquele que está cansado. Você já ouviu pessoas na obra de Deus ou na igreja dizendo assim: rapaz, eu estou cansado desse casamento, eu estou cansado desse trabalho, eu estou cansado de ir para a igreja. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Essa é a mira do inimigo. E outros são feridos, pessoas machucadas, pessoas que estão feridas, não curou, não buscou em Deus cura. Essa pessoa pode ser um prato cheio para o inimigo. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro. Agora, olha como é que ela aparece, ó, aqui. Com enfeites de prostituta e o que, pessoal? E astuto coração. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que tinha na serpente, quando ela vai enganar a Eva, o Adão e a Eva. Se lembra disso? A serpente era o quê? Astuta. Então ela está indo com muita esperteza para enganar, para ludibriar. E não só visivelmente, mas com um argumento para derrubar. O diabo, ele é assim. Quando ele quer derrubar alguém, ele não aparece com a carona feia dele com chifre. Não. Ele aparece com a beleza, com aquilo que atrai os olhos da pessoa. E não só isso, com argumento. Hoje está cheio de argumento para a pessoa estar fria na fé. Hoje está cheio de argumento, pessoas que vão para a internet, com argumento para você se afastar da palavra de Deus. Olhar as coisas de Deus com malícia. Sim ou não? É ou não é verdade? Olhar as coisas de Deus com malícia, com maldade. Está cheio de pessoas assim. E você tem que entender, meu irmão, você tem que estar na palavra de Deus.
A palavra de Deus tem que estar no teu coração. Versículo 11, coloca por favor, em nome de Jesus. Esta era o que, pessoal? Alvoroçada, espalhafatosa. Quem mais? E o que mais? E contenciosa. Então, tudo que é espalhafatoso, tudo que traz contenda, fica de olho, viu, pessoal? Fica de olho. Toda situação, conversa que se aproxima de você é algo espalhafatoso. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tudo que é contencioso, fica de olho, porque tem um risco grande aí de você cair. E não parava em casa os seus pés. A Bíblia diz que essa mulher não ficava em casa. Uma inquietude, uma pessoa que não fica quieto, sempre está procurando alguma coisa para... Pastor, mas uma pessoa que sempre procura alguma coisa para fazer? Não, é uma pessoa que nunca está satisfeito com nada. Toda hora mexe uma coisa aqui, ela não fica quieta, ele não fica quieto. Não fica quieto em casa. Versículo 12, coloca aí, vamos aprender. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos a próxima vítima. E aqui é para a igreja pensar: Senhor, se eu guardo a tua palavra, se eu ando, meu Deus, no compromisso do Senhor, eu não vou ser a próxima vítima. Mas você tem que começar a se examinar agora. Será? Se você, meu amigo, a minha amiga que está aqui hoje, não está empurrando com a barriga seu relacionamento com Deus, eu bato isso aqui, vou bater direto isso aqui. Olha aqui para mim, direto. A gente vê pessoas, eu não sei como é que é, meu irmão. E tem hora que eu faço assim, oh meu Deus, que vergonha. Essa pessoa vai lá na igreja e diz que é convertida, diz que pega... Não é umas músicas do mundo, é foto sensual. É irmão ouvindo canções do mundo, tirando foto de festa, com cerveja na mão. Irmão, que falta de temor. Eu já falei aqui, se pegar aqui, rede social de muitos jovens, e de senhor, se pegar não tem nada de Deus, irmão. Você está dormindo. As músicas do mundo, coloca a música do mundo. As fotinhas, sorrindo, fazendo... Eu vou falar para você, eu como pastor fico decepcionado, rapaz. O meu coração fica triste, porque essa é a nossa juventude. Esses são aqueles que representam a juventude da igreja. Olha que coisa. E vem todo domingo, vem toda semana. E com certeza já ouviu a palavra dizendo, não pode, isso aí não glorifica a Deus. Mas não está nem, não está nem o quê? Está nem aí. Não, o pastor o pastor é radical. Eu vou para a igreja que me aceita da forma que sou. Mas você foi aceitado, você foi abraçado da forma que você chegou. Foi ou não foi? Vinde a mim do jeito que o quê? Que está, mas não é para permanecer, não. Você vai vir para a igreja do jeito que você está, mas permanecer do jeito que está, não. Irmãos, vamos lá, faz assim, de novo assim, vamos lá. Até o final do culto a gente vai continuar numa amizade. Amém? Eu amo vocês demais. Eu sei o compromisso, eu sei a responsabilidade que Deus está me dando aqui. Porque no dia que Ele voltar, Jesus voltar, Ele pregou, Ele falou, Ele ensinou. Isso aqui, a gente vê certas situações, eu falo, meu Deus, meu coração fica tão triste. Imagina de Deus, né? Aí às vezes nós nos perguntamos, por que a igreja não cresce? Porque os que estão
Não mostra nenhuma diferença, porque a pessoa fala assim, eu estou na igreja, eu estou fora da igreja. Aí eu vejo uma pessoa que está dentro da igreja, não mudou absolutamente nada, então eu vou ficar o quê? Do jeito que o quê? Tem que ter mudança, tem que ser diferente. A Bíblia está falando aqui que ela anda nas ruas, nas praças, espreitando por todos os cantos. E você não pode ser essa presa. E olha, não estou falando só dos jovens, não, é qualquer um. Essa mensagem é para mim. Pastor, para o senhor, pastor? Claro! É o primeiro que tem que ter visão agora e temor no coração. O versículo 13 diz assim, coloca aí. Aproximou-se dele e o beijou. Esforçou seu rosto e disse-lhe, olha só, aproximou-se dele e o beijou. Olha para o pastor em nome de Jesus. Aproximou-se dele, quer dizer, e pegou o rosto dele e beijou, forçou uma intimidade. Cuidado com toda a forçação. Você entende o que eu estou falando ou não? Cuidado, a sua comunhão com Deus é mais importante. Versículo 14 agora, em nome de Jesus. Aí ela diz assim, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus. Essa mulher era crente. Se fosse nos dias de hoje, ela era crente ou não era? A conversa dela não é de uma pessoa que está... Ela está dizendo que, sacrifícios pacíficos tenham comigo. Hoje paguei os meus votos. A conversa dela aqui é para ludibriar. Não, eu também sou da igreja. Não, eu também tenho temor a Deus. Não, eu também... Meu irmão, cuidado. Eu falo isso aqui na igreja com frequência. Sua comunhão com Deus é insubstituível. Você tem que começar, meu amigo, a observar. Versículo 15. Essa mulher está dizendo que era crente, né? Por isso, saí ao teu encontro. Eu estava na igreja, estava orando, buscando e procurando. Meu Deus, que o Senhor envie um homem de Deus na minha vida. Olha a pombagira doida aí. Sim ou não? Que o Senhor envia um homem de Deus. Não, eu estava fazendo um voto com Deus agora, e aí eu saí lá vamos dar um exemplo, da igreja, e eu estava procurando um homem de Deus. Estou trazendo para os dias de hoje, amém? Aí a Bíblia fala assim, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Eu achei você. Olha que coisa maravilhosa. Você, que pessoa gentil de Deus. Quem não gosta de ouvir isso? Que você é gentil, que você é de Deus, que você é uma pessoa inteligente, bonita, bonito. Quem gosta de ouvir isso? Vocês não gostam de ouvir? Claro que não, meu irmão, tem uma coisa errada. Todo mundo gosta de ouvir, é ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Não gosto não. Não, pode parar. Não vem com conversa não. Todo mundo gosta de ouvir. Ou não? Todo mundo. Não, eu não gosto não. Pode parar de falsa modéstia. Todo mundo gosta de ouvir elogio. Só que você tem que entender, a Bíblia fala que Paulo ele foi orar, e aquela mulher, aquela menina que tinha um demônio, falava assim, eis que esses homens que passam aí são grandes homens de Deus, eles anunciam a salvação. A Bíblia fala que essa menina com demônio falava isso todos os dias. Até o Paulo, meu irmão, ele ficou revoltado. A Bíblia fala que ele perturbou. Não perturbar de ficar ruim da cabeça. Ele se incomodou, tem alguma coisa errada. Ela não falava mentira a respeito de Paulo. Porque Paulo e aqueles que estavam com ele eram homens de Deus, de oração, que anunciavam a salvação. Então, mas aí eu falo para você, você tem que entender aquilo que é demais. Tudo que passou da conta fica com o olho aberto. Porque o diabo estava tentando derrubar o Paulo aqui com uma afirmação. Eu já falei isso aqui para vocês. O diabo tenta derrubar com mentira. O diabo tenta derrubar com várias coisas. E no caso do Paulo aqui, era com afirmação. Algo que era verdade. Então você tem que entender. No versículo 16 a Bíblia fala assim, coloca aí no versículo 16, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim, já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria.
com obras lavradas com linho fino do Egito. Aqui está comprando ele e seduzindo, levando ele para onde? Para a cama. Linho fino do Egito era o pano mais caro que tinha. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Era algo caro. Está comprando ele, tentando de alguma forma, meu irmão, seduzir ele também financeiramente. Vem para minha cama. A Bíblia fala, meu irmão, que José, quando estava na casa de Potifar, a esposa olhou para ele e falou assim: deita-te comigo. Ele preferiu correr. O José também tinha desejos. O José estava na flor da idade. O José ele não caiu. Ele falou assim: Deus tem que entender também, olha, eu sou novo, a minha testosterona está lá em cima, eu sou um rapaz ainda novo, essa mulher, e você acha que a mulher de Potifar era feia ou bonita? Feia ou bonita, igreja? Bonita. E a mulher chega para ele, o Potifar não está em casa, a mulher chega e fala assim: deita-te comigo, ninguém vai saber. Ela já tinha um costume de fazer isso. E o Potifar já sabia disso. Porque o Potifar fala para José e fala assim: seguinte, você pode mexer em tudo. Você pode cuidar, você pode mexer em tudo. Só não toca na minha. Olha, eu sou casado há 14 anos. Eu nunca que vou falar um negócio desse. Porque eu sei do caráter da minha esposa, sim ou não? Como é que você vai falar mexe em tudo, só não mexe na minha mulher? Essa mulher já pulava a cerca há quanto tempo, pessoal? Sim ou não? Não tinha juízo nenhum. E o José, sabendo disso, ela se oferece para o José. E o José nega isso. Mesmo com a consequência de ser preso. Mesmo sendo caluniado. Ele fala assim: eu não vou fazer isso contra o meu Senhor. E nem pecarei contra o meu Deus. É importantíssimo. Aí ela fala assim no versículo 17, coloca: já perfumei o meu leito com mirra. E o que mais? Aloés e canela. Deixou tudo cheiroso. Está tudo agradável. Versículo agora 18, coloca: vem, saciamo-nos de amores até pela manhã. Alegramo-nos com amores. Mentirosa. Olha só, quer ver? O diabo é mentiroso, viu, pessoal? O diabo é mentiroso. A alegria do pecado. A Bíblia fala que lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 24, o Moisés fala, coloca aí, por favor. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25, olha o que ele fala, escolhendo antes ser maltratado, lê com o pastor lá, com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado tem gozo, tem alegria? Tem, sim ou não? Tem, senão ninguém faria pecado, ninguém cometeria o pecado. Tem alegria ou não tem? Mas é muito curto. É pouco a alegria do pecado. Eu tenho, pessoal, que pregar contra o pecado nessa igreja. Tem que falar contra, e a pessoa tem que andar em santidade. Você tem que vencer o pecado. É a santidade que você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. E agora, em nome de Jesus, tem gente aqui que está assim: pastor, eu já consegui sobreviver. Pastor, é o seguinte, eu já me adaptei. Uma vida na presença de Deus, e não é a presença de Deus, tá? E a minha vida de pecado, sabe? Eu consegui assim, adaptar. Até agora não aconteceu nada. Então, não aconteceu nada até o momento que você precisar de tomar posse daquilo que é seu. Porque, estou dando exemplo de Ai. Quando Acã pegou a capa babilônica, lá de Jericó, não aconteceu absolutamente nada com ele. Foi ou não foi? Não aconteceu nada. Até Josué subir a Ai para tentar, meu irmão,
tomar posse daquela bênção que era Aia, uma cidade. E eles correram, fugiram, o coração de todos derreteram, porque o pecado não deixou eles vencer. O pecado nunca vai deixar você vencer e ser feliz de fato, de verdade. A nossa alegria não é momentânea. A nossa alegria é duradoura no Senhor. A nossa alegria não está baseado em nada nesse mundo, coisa material, de maneira alguma. A nossa alegria, ela é permanente em Cristo Jesus. Eu decidi dizer não ao pecado. E você tem que ser uma pessoa assim. Pastor, o senhor fala assim, eu fico até meio chateado, ofendido. Ainda, que bom. Que bom que está tocando aí, né? Tem uns que não estão sentindo nada, não sente nada. Tem outros que agora o olhar, a visão vai ficar... Pastor, vou ficar bem atento, porque eu não quero ser seduzido assim. Volta lá em Provérbios capítulo 7, né? Versículo agora 19. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Essa mulher é casada. E ela está agora levando um homem para dentro da casa dela. Versículo 21. Lê com o pastor agora, o 21 é muito forte. Seduziu-o com a multidão das suas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Lembra que aconteceu a mesma coisa com Sansão? Juízes capítulo 16, versículo 16. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras, é todo dia. O diabo, ele não vai tentar derrubar alguém, vai tentar uma semana e vai desistir, não. Quantas vezes? Todos os dias. Por isso que a palavra de Deus tem que estar no teu coração. E aí a Bíblia fala assim, ó, todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma se angustiou até a morte. Aqui o Sansão morreu antes de realmente, de fato, morrer. Morreu espiritualmente. Morreu espiritualmente. O sentimentalismo da Dalila fez o temor de Deus o quê? Morrer dentro do coração dele. O temor de Deus morreu no teu coração, você já está morto espiritualmente, irmão. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Existe um caminho
que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho. E aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho, há milagres. Sexta-feira, às 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103 Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Muito bem, chegamos ao momento da oração. Vamos falar com Deus. Preparou seu copo com água? Prepare o copo com água, se aproxime aí da televisão. Eu quero orar pela sua vida para abençoar. Lembrando que domingo agora nós temos reuniões aqui poderosas de Deus. São 4 horários especiais. 7 da manhã, 10 da manhã, às 15 e também às 18 horas. O homem de Deus, o pastor Isaías, estará em cima do altar trazendo aquela palavra revelada ao teu coração. Tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. Domingo agora, 7 horas da manhã, às 10, às 15, como também às 18 horas. Escolha um desses horários e vem buscar a tua bênção em nome de Jesus. Preparou esse copo com água? Oremos em nome do Senhor Deus. Pai, eu oro, meu Deus, junto com todos os meus irmãos, amigos, de perto, de longe. Essa pessoa, meu Deus, que está, meu Deus, apresentando ao Senhor a sua vida, sua casa, a sua família. Essa pessoa, meu Pai, que está com dor, com problema. Ah, meu Deus, essa pessoa ligou, meu Deus, à televisão em busca de uma resposta. E o Senhor falou. O Senhor, meu Deus, falou, meu Deus, ao coração deste homem. Agora ele sabe o que ele precisa fazer. Visita, meu Deus, agora, neste momento, onde essa pessoa estiver, trazendo cura, libertação, transformação, restauração. Ah, meu Deus, essa casa, aonde, meu Deus, havia paz, mas de um tempo para cá é só briga, confusão. A partir de agora, meu Deus, haverá paz, harmonia, alegria, comunhão no Espírito Santo de Deus. Consagra, meu Deus, este copo com água. No momento que essa pessoa beber desta água, ela receberá a bênção de Deus em nome de Jesus. E você diga amém, graças a Deus. Pode beber da água, pois a mesma já está consagrada. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e lembrando, domingo, Rua Princesa Isabel, número 1103, o Homem de Deus, pastor Isaías Lima, a Igreja do Show da Fé, terá reuniões especiais. 7, 10, 15 e às 18 horas, nós aguardamos por você. Deus abençoe e até mais. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe.
A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você.